Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje vou estar falando aqui, fazendo um guia sobre a Dungeon, como você avançar na Dungeon e conseguir muita Titanita, como você subir o Titã correto, quais elementos você tem que priorizar, quais artefatos você tem que priorizar, tá bom? Para você estar conseguindo muito ouro na Dungeon, tá bom pessoal? São métodos aqui comprovados, tá bom? Que é usado com os melhores jogadores. Tá vendo aqui? Eu estou em 9º lugar na masmorra e olha só, quem me ensinou foi aqui o meu amigo de guild, tá bom? Primeiro lugar, o cara manja muito de guild. Eu usei o método dele, funcionou. Já passei para vocês outras vezes, vou passar de novo agora com uma versão mais moderna, porque tem novos titãs, certo? Tem novos titãs no jogo, então vamos reatualizar aqui para avançar na masmorra. Primeiramente, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e deixe aquele seu like. Muito obrigado, agora vamos para o vídeo, tenho certeza que você já é um inscrito, tá bom? Então vamos lá pessoal, eu tenho a minha conta iniciante, o pessoal conhece aqui, que segue o canal, sabe que eu tenho uma conta iniciante, e eu tenho a conta avançada aqui, tá bom? O que acontece? Esse guia vai ensinar vocês. Só que assim, não é que você vai fazer esse guia hoje e amanhã você já vai chegar e vai conseguir. Mas você seguir essas dicas, em pouco tempo você vai estar conseguindo avançar mais na masmorra, tá bom? Então assim, o que você precisa priorizar primeiro, pessoal? Você que é iniciante, você precisa primeiro subindo os seus titãs de nível. Então aqui você não vai comprar ouro, você vai comprar poção de titã para você subir de nível. Quando você usa poção de titã, você sobe o seu titã de nível, ele fica mais forte, tá bom? Outro detalhe, pessoal. Então, à medida que você vai avançando na masmorra, principalmente você iniciante, vai ficando mais difícil, tá bom? Os titãs vão ficando mais difíceis. Chega um certo ponto que o seu poder iguala ao da masmorra. Então, quanto mais você avança, mais eles fortes ele fica. Por isso que você subir o seu titã muito e avançar um monte, você já vai ter dificuldade, tá bom? Então, o que acontece? Você precisa ir subindo os seus titãs gradualmente, quando você é iniciante, de nível gradualmente, tá bom? Não adianta subir todos eles de nível de uma vez. Você vai ter que priorizar os que eu vou falar nesse vídeo para estar sempre 10 nível cada um na frente um do outro. Vamos lá, então assim, prioridade, pessoal, tá bom? Então a gente já falou, prioridade é poção de titã. Depois, os elementos, tá bom? Dos novos titãs, pessoal, o único que você deve priorizar para masmorra é Yari, tá bom? Os outros são apenas para você tentar avançar um pouco mais quando os teus titãs principais já estão morrendo. Aí você tenta avançar um pouco mais usando os novos, tá bom? Aí os novos aqui, o segundo que vai ser melhor é a Solaris, que ela tem artefato de cura, mas não é que vai fazer milagre ela na masmorra, tá bom? Os titãs antigos ainda são melhores para masmorra do que os novos, tá bom? Certo? Então vamos lá. Dos novos, a prioridade é a Yari, tá bom? Depois a Solaris, certo? Agora dos antigos, pessoal. Dos antigos, a prioridade é primeiro terra, depois água, depois fogo, tá bom? Então água tem que estar mais forte. O titã de terra tem que ser mais forte que o de água, tá bom, pessoal? Certo? E o de terra, a prioridade, terra, água e fogo, tá bom? A sequência é essa aqui, primeiro água, depois terra, depois fogo, tá bom? Então, você tem que priorizar primeiro você vai priorizar os titãs de terra, eles têm que estar mais fortes que os titãs de água, tá bom? Olha aqui, a força, 474. Depois você vai priorizar os titãs de água, tá bom? Olha a força, 424, eles têm que estar mais fortes do que os de fogo. 372 de força aqui, tá bom? Por que isso, pessoal? Quando o de terra está mais forte que o de água e o de água mais forte que o de fogo, na masmorra vai aparecer mais titãs de água contra fogo, tá bom? E terra contra água, tá bom? Você vai usar menos o de fogo na masmorra, porque eles vão ser mais fracos, tá bom? E no começo o Moloch não é tão útil e não é prioridade, então você vai ter que focar o Arage. O Arage, quando ele alcança um nível de força muito grande, ele consegue, junto com a Ignis, mesmo ela estando fraca, não precisa gastar muito recurso na Ignis para ela ser boa, tá bom? Assim como a Mairi,
ela vai ajudar o Arage, dar o buff aqui, então você aproveita a ultimate dela para dar o buff para o Arage, e ele carrega aqui os dois juntos aqui a masmorra sozinho. E a Ignis está atrás do Arage, então ela não vai sofrer tanto dano, certo? Já o Moloch vai se ceifar rápido. O Moloch, se ele tiver forte, beleza. Quando você atingir um nível de força legal, o Moloch vai ajudar muito para você fazer ouro infinito. Quando o Moloch ainda não está forte, vai ajudar em níveis mais baixos você avançar bastante na masmorra, tá bom? Quanto mais você avança, mais você ganha ouro, tá certo? Ou pelo menos completar as titanitas do dia, tá bom? Você tem que pensar, no começo você vai estar fraco. Quando você chega tudo aqui nesse nível alto, forte, aí você vai conseguir ouro infinito tranquilo, mas no começo é uma briga difícil. Você conseguir 600 quando tem evento, 300 titanita, já tá bom demais. Um nível razoável de força, por isso você tem que seguir essa estratégia. Bom, aí vamos lá. Então, prioridade é subir de nível, depois os elementos, já falei, a prioridade é subir de nível os elementos, tá bom? Agora vamos aqui. A segunda prioridade é priorizar os tanques, tá bom, pessoal? Sigurd e Angus, tá bom? O Angus porque ele faz muito dano, tá bom, pessoal? Até pra guerra ele é bom, tá bom? Pode investir nele. Quando você ativa o artefato de arma dele no nível 6 máximo estrelar, causa muito dano. Ele é um tanque que tem bastante vida, dá bastante sustentabilidade para levar você longe na masmorra. E o Sigurd no começo ele é mais fraco que o Angus, então você de bem início você prioriza primeiro até o Angus, porque o Sigurd ele não vai curar o suficiente. Então no começo aqui que eu notei na minha conta iniciante que é melhor deixar o Angus mais forte que o Sigurd no início, tá bom? Para você ir mais longe. Que o Sigurd ele só vai conseguir curar quando ele estiver bem forte e quando o artefato de arma dele tiver com 6 estrelas. Quando ele tiver com nível baixo os artefatos, poucas estrelas não cura o suficiente. Então não adianta você deixar ele forte que você não vai avançar muito na masmorra no começo. No começo o Angus ajuda muito mais do que o Sigurd. Ele vai ajudar depois lá para você fazer aí 10.000 titanita por dia quando ele estiver no nível máximo. Mas no início, para você fazer 150 por dia, pegar as 2 esferas, é melhor você investir no Angus, tá bom? Deixar o Angus mais forte que o Sigurd. Mas os dois aqui tem que estar forte para você. Não é muito mais fraco, tá bom? Tipo, até artefatos, etc. Tá certo? Bom, agora vamos ver aqui. Aí depois desses dois aqui, nós temos que subir, priorizar os titãs de cura, tá bom, pessoal? Que são esses. O Sigurd você já está priorizando, tá bom? O artefato dele. Aí a gente tem o Hyperion, que ele cura muito, tanto no artefato quanto na habilidade. Então, o Hyperion é uma prioridade excelente para masmorra. Ele vai ser o primeiro curandeiro, muito melhor que a Yari de início. Depois a Yari vai ajudar muito. Se você conseguir uma Yari de início, beleza. Só conseguir pedras de alma dela também é difícil. Ela vai ficando fraca à medida que a torre que você avança na masmorra. Então, tem que priorizar também mais o Hyperion que ela, tá bom? A Avalon tem cura no artefato, assim como a Solaris tem, tá bom? Lógico que a Solaris não é tão boa para masmorra quanto a Yari e o Hyperion. Ou você pode usar a Solaris no lugar da Avalon, mas é mais difícil conseguir uma Solaris do que a Avalon. Então você vai subindo a Avalon, tá bom? Você pode substituir, mas o escudo da Avalon ajuda muito, tá bom? Na masmorra, tá? Para proteger o seu time de dano enquanto eles são curados, tá certo? Enquanto que a Solaris vai ter cura no artefato também, mas ela não tem sinergia com os heróis, com os titãs de fogo, terra e água, tá bom? Bom, então, veja bem, aqui a prioridade é esses 4. Você pode usar Solaris também, tá certo? Agora, você priorizando aqui a Solaris, a Yari, fica até melhor que a Avalon, tá bom? Mas até você conseguir demora muito. Bom, eu uso esse time aqui, tá? O que eu faço? Quando você já estiver bem forte, é só você ir trocando aqui nas salas mistas, né? De titãs terra, água e fogo, um contra o outro. Você usa aqui primeiro o Angus para curar, aí depois você bota o Moloch. Quando os dois estiver com menos vida, você bota aqui e você vai curando eles, tá bom? Eles vão ficando sempre carregados e você vai avançando até quando você não aguentar mais ou você cometer algum erro e morrer, tá bom? E perder seus titãs. Se você perder os titãs tanques, você não vai avançar muito mais, porque você vai começar a morrer. Aí você começa a usar os outros titãs aqui e vai mexendo. De início, você não vai ter Yari, nem vai poder estar usando o Moloch aqui. Então, olha só como a diferença do avançado para o início. Você vai usar o Haraj aqui para ele se curar na sala, tá bom? Se você tiver a Yari,
é melhor ainda, tá bom? E aí vai curar mais ainda, vai curar o Arage bastante. Vai ajudar muito, que aí depois você pode botar o Angus e o Arage, você vai alternando aqui, tá bom? Olha só, eu vou mostrar uma batalha aqui na masmorra pra gente ver, tá bom? Então aqui, pessoal, olha só, a gente tem aqui a batalha mistas, né? Eu posso usar aqui o Eden, o Angus para curar, ou o Moloch, tá bom? Eu vou botar aqui o Angus só para vocês verem, tá bom? Olha só, lá vai. Ó, vou usar, tá no automático, tá? Eles vão curando, tá bom? Só que já curou um pouco de vida. Quando você está no início, pessoal, você tem que focar também em... Você tem que focar também em usar o stun, aprender a usar o stun da nova, tá bom? Vamos tentar botar aqui agora o Arage aqui pra gente ver, tá? Olha só. A Mairi e a Ignis para masmorra, pessoal, tá bom? Olha só. São minhas mais fracas e são muito úteis. Você não precisa investir em nada, tá bom, pessoal? A Mairi não precisa de skin, não precisa de nada para a passiva dela funcionar em porcentagem, tá bom, pessoal? Então, é uma passiva muito boa. Você não precisa deixar ela forte para ela reduzir o dano dos inimigos. Então, ela reduz em 40%. Você não precisa investir muito nela para ela ser ótima, tá bom? E a Ignis depende do ataque físico, mas não precisa investir pesado nela para que ela dê um bom resultado para o Arage, tá bom, pessoal? Você vai subindo aos pouquinhos ali. É melhor você deixar a Ignis mais forte do que a Mairi, tá bom, pessoal? Certo? Já a Sylvia e o Vulcan, pessoal, não vale a pena investir nesses dois, tá bom? Só invista neles quando você já tiver tudo forte. A Sylvia, às vezes, você vai ter que investir um pouco nela para o Titã de Terra ficar mais forte que o de água, né? Então, assim, a Sylvia acaba tendo que ser... desperdiçado um pouco de recurso nela, mais até do que na Mairi, do que na Ignis, para que você deixe o Titã de Terra mais forte, tá bom? Agora, então, já falei ali, né, pessoal? Então, é time eficiente para masmorra. Esse aqui é um time de iniciante. Você consegue um pouco de cura e bastante dano aqui na masmorra e aproveitando o stun da nova. No começo, pessoal, você não vai ter muitos heróis fortes, tá bom? Você pode botar aqui o Arage também, fica bem bom aqui para avançar na masmorra, tá bom? Com a cura do Hyperion aqui, você não vai ter Avalon forte no começo, então deixar os Titã fortes, o Ango forte aqui, a nova forte, é muito bom. O Sigurd, ele é muito forte, mas no começo ele é bem fraco, tá bom, pessoal? Enquanto você ganha ali o escudo dele e tal, ajuda bastante, mas enquanto o artefato dele não estiver forte, os níveis do artefato, o nível de estrela do artefato principalmente, ele não vai curar muito, tá bom? Então acaba sendo mais útil você usar o Angus aqui no início do que o Sigurd, tá bom? Mas a hora que ele fica forte, ele fica muito forte mesmo. A hora que o artefato dele chega no nível 120, 6 estrelas, que você sobe os outros artefatos dele, ele fica muito forte mesmo, tá bom? Principalmente subindo as skins de vida também. Então já falei, esse aqui é o time rotativo, tá bom? No início você pode usar o Arage, e o ideal é usar depois, mais pra frente, o Moloch, tá bom? Se você conseguir subir o Moloch, fica muito bom. Depois, se você conseguir a Yari, você pode até parar de usar a nova, tá bom? No começo você vai ter que usar, se aproveitar do stun da nova para tentar segurar os inimigos, tá bom? Se você não tiver também, se você conseguir uma Solaris muito forte, aí você pode também tirar a nova e deixar Solaris, tá bom? Também ajuda, tá bom? Mais dano e cura, tá certo? Agora, pessoal, vamos falar aqui de prioridade de artefatos, tá bom?
e skin também. Ó, vamos lá. Para os tanques, pessoal, vamos lá. Então aqui, o Sigurd, primeiro ataque físico e vida, tá bom? Porque vai ser mais fácil de conseguir do que o artefato de arma, para você ir avançando. Depois, arma, tá bom? Para ele curar. Quando você conseguir aqui nível máximo, olha só, é 100 mil de cura por segundo. Aí sim fica muito bom. Enquanto você não chegar aqui no nível máximo, você vai passar muito trabalho. Então não é assim que a pessoa vai chegar, vai assistir esse vídeo e já vai chegar a fazer 10 mil titanita num dia e ganhar 3 milhões de gold. Não, não é assim. Você vai ter que ir aos pouquinhos. Então esse vídeo é mais para você ajudar pelo menos a fazer 150 titanita. Aí quando você conseguir chegar tudo no nível alto aqui, você vai ter mais força. Então assim, não adianta subir todos de uma vez só também. Você tem que priorizar os titãs aqui que eu falei que são chave e depois vai subindo os outros lentamente, tá bom? Não pode só subir um ou dois e deixar os restos fracos. Tem que subir aos pouquinhos. Deixar uma diferença de 10 níveis cada titã aí, dos importantes, por nível de importância, tá bom? Tanque, super titã, cura, deixar ali, aí os fracos deixam uns 20 níveis atrás, tá bom, tá certo? Não pode deixar eles nível 0, tá bom? Tem que ir subindo uma escadinha aqui, tá bom? Certo? Depois, Angus, prioridade também, ataque físico e ataque físico, para ele causar bastante dano aqui, tá bom? Certo? Depois, o Brustar não vai usar para masmorra, só para alcançar um pouco mais de nível. O Rijal também não vai ser excelente para masmorra, é só para alcançar mais nível. Depois a gente tem Ari, excelente. Prioridade ataque físico, tá bom? Para a habilidade de cura dela melhorar, tá certo? Aqui é a prioridade, o selo, tá bom? A Yari é o selo, tá bom? Depois os outros aqui para dar um buff extra para ela. Aí aqui também o Moloch não precisa investir muito de início, tá bom, pessoal? Tá vendo que até hoje ele nem tá no máximo ainda, eu subi ele aqui esses dias, tá bom? E já ajuda muito, tá certo? Aí depois a gente tem aqui o Hyperion, também a mesma coisa que o Sigurd. Ataque físico, porque ele tem a passiva habilidade que cura com habilidade. Então, quanto mais ataque físico, mais ele cura. E aí depois ele tem mais o ataque de arma, que é artefato, que vai para todo o time. Então, é 2 vezes cura aqui que ele dá. Excelente curandeiro o Hyperion, tá bom? A Avalon, ela tem um escudo e regeneração de vida. Então, você subindo o selo, você dá mais escudo pro time. E é mais fácil você subir o selo dela do que aqui o artefato de arma, tá bom? Então, aqui você é selo e arma, tá bom? Escudo pro time todo, protege contra dano. Não só tomando dano, o time resiste mais enquanto vai sendo curado, tá certo? Depois a gente vai ter aqui a Solaris, se você decidir usar ela também, ataque físico, prioridade. A prioridade é o artefato, tá bom? A Solaris, ela vai dar cura, mas é pelo artefato, tá bom? A habilidade dela não vai ajudar muito aqui, tá certo? Depois o Eden é um causador de dano, tá bom, pessoal? Então aqui é ataque físico e vida para ele causar dano e sobreviver mais. Depois como você vai usar ele mais titã de terra contra água, a coroa e depois a arma, tá bom? O Arage, ataque físico e vida para ele ter bastante durabilidade e o artefato de arma que ele usa junto com o ultimate, ele causa muito dano, tá bom? E carrega o seu time aí sozinho, tá certo? Depois aqui por último o selo, a coroa. A Tenebris, mais pra arena. Nova, tá por último aqui, mas a prioridade seria o selo para ela ter sobrevivência, tá bom? E você vai priorizar a Nova pelo stun. Não precisa gastar horrores na Nova para ela ter um bom resultado, mas ela fica meio que em linha de frente, então é bom priorizar aqui o selo para ela ter vida, tá certo? O Morte não vai ser útil para masmorra, tá bom? Só para você avançar mais. O Keros também. A Silva, você às vezes precisa subir ela para que o de terra fique mais forte, tá bom? O Amon não vai ser útil para masmorra, tá bom? Mas para guerra. O Vulcan é um herói de masmorra, você não precisa investir nele para o seu time avançar. A Mairi é um excelente titã porque você não precisa investir nela para ter resultado, tá bom? E por último aqui a Ignis, que também é a mesma coisa. Ela precisa de mais ataque físico. Quanto mais ataque físico ela tiver, mais ela vai dar buff pro Arage para quem é iniciante, tá certo? Agora, pessoal, não esquecendo também de falar das prioridades de skin. A prioridade de skin, pessoal, os tanques é vida, tá bom, pessoal? Vida. O tanque precisa de vida como prioridade. Todos eles, tá bom? Todos eles, tá certo? Quanto mais vida, melhor. Principalmente os de masmorra. Agora, os outros titãs é ataque físico, porque melhora
as habilidades deles, tá bom? Aqui. A Yari precisa, Avalon pro escudo, tá bom? Quanto mais ataque físico, mais escudo. O Imperium, quanto mais ataque físico, mais ele cura na passiva. Olha só, então, por isso que eu falei ali que o artefato era o selo. E aqui a skin é de ataque físico também, tá certo? É um excelente curandeiro, além de causar muito dano. Eu quero tentar aqui, pessoal, antes de encerrar esse vídeo para vocês aqui, ensinar para vocês aqui como usar o stun da nova de forma eficiente, tá bom? Vamos ver aqui, presta atenção que eu vou fazer. Olha só vou usar a habilidade dela depois que ela usar a primeira. Agora usou, eu uso, tá vendo? Olha só. Que aí você ganha 2 vezes ali, vocês viram? Vou de novo. A gente espera ela usar o ataque básico e aí depois a gente usa a ult. Então aí são 2 ataques. Se você usar o ult antes do ataque básico, você perde o ataque básico. Então você use 2 vezes, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui. Lá vai, eu vou esperar ela usar a passiva. Olha só, são 2 ataques que você ganha. Depois ela stuna. Tá certo? Ó, stun na linha de fundo. Aí você bota de botão automático. O ideal quando você é iniciante é tentar ir no manual, tá bom, pessoal? Para você tentar levar os heróis para a próxima sala com energia cheia, tá bom? Depois, quando você fica muito forte, aí você pode fazer automático que não dá nada. Mas de início, às vezes é melhor você tentar aprender a jogar no manual, tá bom, pessoal? Muito melhor no manual do que no automático, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer aqui um tutorial completo para vocês conseguir avançar na masmorra, se dar bem, ganhar muito ouro, muita titanita, conseguir juntar esferas, tá bom, pessoal? Obrigado por assistir, não esqueçam de deixar aquele like, o seu comentário, tá bom, pessoal? Compartilhar com seus amigos de guild. Até mais, valeu, um abraço, tamo junto, valeu!